Boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, mais uma live. Tenho certeza que mais uma live de mudança de vida. Vamos esperar todo mundo entrar. E o primeiro nome que apareceu é o tema da Vitória. É o meu amigo Vitório. Hoje a palavra é de vitória. Muitos outros entrando. Vamos falar sobre a vitória que há, viver a partir da vitória que há em Cristo Jesus. Desmistificar algumas coisas que às vezes são mal colocadas do cristianismo. Como é a verdadeira vitória, o que nós precisamos alcançar nessa vitória. Hoje vai ser um dia de muita motivação, de muita profecia, a palavra de Deus. Eu diria que é uma palavra para todos os cristãos de todos os tempos. É uma palavra de vitória para a sua vida, nesse novo início, nesse reinício. As pessoas chamam isso de novo normal, um novo tempo. Os economistas, os médicos, os sociólogos, os neurolinguistas, os neurocirurgiões, todas as pessoas elas estão atribuindo novos nomes a esse tempo, mas uma coisa eu tenho certeza, as nossas armas, elas nos conduzirão à vitória, a partir da vitória. Nós não lutamos para a vitória, nós já somos vencedores, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos agir à altura da palavra de Deus e nos posicionarmos de uma forma vencedora. Somos escolhidos de Deus. Eu tenho insistido porque existe uma revelação nessa palavra escolhido. Escolhido é uma posição, é estar estrategicamente posicionado. Se você estiver posicionado estrategicamente, que pena, eu fico com receio de acelerar porque eu vejo pouca gente ainda entrando. Vai avisando todo mundo. Eu não consigo ficar muito tempo aqui nesse aquecimento, eu já gosto de entrar no meio. Aí eu fico esperando vocês aí ver os sinaizinhos, porque qualquer palavra perdida hoje significa prejuízo. Eu não só quero falar sobre viver a partir da vitória, como eu quero trazer para vocês ensinamentos de dominar totalmente. Muita gente eu vejo com palavras de mentoria, com palavras de vitória emocional. Eu quero te trazer uma vitória completa. Eu quero te lembrar que você é constituído espírito, alma e corpo. Eu quero te trazer uma palavra de vitória 120% em todas as áreas da sua vida. É muito fácil ganhar dinheiro. É muito fácil ser forte fisicamente. Eu já fui uma pessoa que ganhei muito dinheiro. Eu já fui uma pessoa muito forte fisicamente. Eu não estou sem dinheiro e ainda não estou fraco. Eu continuo forte. Mas eu digo para vocês que eu consegui essas coisas sem Jesus. O duro é prevalecer. O duro é manter. É mais importante manter do que conquistar. Muitas pessoas começam bem e terminam mal. Nós temos dois exemplos na Bíblia de Davi, que começou bem e terminou bem. Davi dominou totalmente o jogo. Davi conquistou a Champions League da época dele. Tudo aquilo que o povo de Israel, durante anos, grandes generais, juízes, sacerdotes, não conseguiram conquistar, Davi conquistou integralmente. Davi conquistou integralmente. Eu vou acelerar com vocês, eu não vou esperar para não desrespeitar tantos que já entraram e para ir no meu tempo. Vamos ler Romanos capítulo 8. Uma das características dos vencedores é a pontualidade. Vai por mim.
Eu tenho estudado bastante sobre isso. Eu tenho tentado manter essa pontualidade cada dia mais precisa. Às vezes eu fico segurando um pouco porque o pessoal tem dificuldade, porque a pontualidade ela faz parte da disciplina. E sem disciplina ninguém vence uma guerra. Esse é um ponto fundamental, a disciplina, a disposição para vencer. Romanos 8:37. Perdão, eu quero começar no 31. Olha que lindo, o nome desse título na Bíblia é Cântico de Vitória. Deus é por nós. Então você já pode começar comigo dizendo assim, ó. E olha, aprenda a falar alto. Ler a Bíblia alto ou falar alto significa aprender. Daqui a pouco vocês vão me mandar um vídeo das pessoas. Eu já vi esses vídeos. O maior sistema de aprendizado moderno é o mais antigo. É falar alto e escrever. Ok? Então vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Então a gente poderia parafrasear. Que diremos, pois, acerca do isolamento, do governo federal, do Dória, do Bolsonaro, do Trump, do coreano, do chinês? Você quer numerar aí? Cada um numera aquilo que dói mais. Que diremos, pois, os jovens que ficam imaginando como será o meu futuro? Eu atendi uma jovem com depressão esses dias, eu atendi outro jovem conversando sem esperança, eu atendi outro jovem que está ficando enfermo e doente. Estou falando de jovens. A Bíblia diz que os jovens teriam visões, preste atenção, e que os velhos teriam sonhos. Eu estou vendo um monte de velhinho, depois de tanto tempo que eu ensino, que não consegue sonhar, só tem pesadelo. O dia inteiro. Só tem pesadelo. Então já vou te dando segredos que não estão no meu script. Primeiro dele, limite a sua mente, as informações. Pare de ficar abrindo o celular o dia inteiro, vendo televisão. Cuidado para não ser muito culto e deixar o diabo possuir a sua mente. Mas isso de novo ainda não está no meu script, mas vamos ler lá. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fale isso em voz alta para você meditar, para você mastigar, para você digerir. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, estamos falando de Deus que não poupou a Jesus Cristo, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus que entregou Jesus Cristo, seu Filho amado, ele não poupou, se ele não poupou o Filho dele, ele vai negar alguma outra coisa para você? Use a sua inteligência agora. Será que Deus que entregou o Filho dele à morte, ninguém matou Jesus nesse sentido, será que ele vai negar alguma coisa para você? Eu coloco isso como pergunta, é uma boa estratégia de ensino. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha a palavra escolhido aqui. Escolhido não é uma pessoa perfeita. Escolhido não é uma pessoa superculta, inteligente. Nada contra isso, bom que se tenha essas coisas. Melhor ainda, porque com cultura inteligente, com sabedoria, se mantém a casa. Mas não é isso que define. Deus capacita os seus escolhidos, a gente tem dito isso. Então ele diz aqui, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos? Escolhido é uma pessoa estrategicamente posicionada por Deus para fazer algo. Eu vou te dar o nome de um escolhido na Bíblia, chamava Ciro. Ele sequer conhecia Deus. Deus fala para ele, você não me conhece, mas eu te conheço. E Deus usou Ciro, um homem violento, um grande rei persa, que dominou a maior parte, foi o maior império da época, 10 milhões de pessoas, 5 milhões de quilômetros quadrados, entre todo o povo daquela época e continente. E Deus fala que Ciro não conhecia Deus. Imagina uma pessoa que não conhece Deus. Mas Deus tinha um propósito, sabe qual era? Libertar o povo de Israel do cara que era bem pior que ele, que era o Nabucodonosor. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Temos que olhar, esquecemos as coisas que para trás ficaram, as boas, mas lembramos as ruins, ou não lembramos as ruins. Temos memória curta. Tá, isso aí é para aqueles que conseguem pescar algumas coisas do que eu estou falando, do mundo atual, de política, sem falar nomes. Vamos lá. Quem
intentará acusação contra o escolhido de Deus. E Deus quem o justifica. Quem vai justificar as atitudes das pessoas escolhidas por Deus? Porque nós não devemos julgar, nem a nós mesmos devemos julgar nesse sentido. Devemos nos avaliar, sim, é outro assunto. Quem os condenará? Está falando para nós, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. E quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há outro intercessor, aprenda por favor, não há outro intercessor. Está aqui de novo, Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho do homem, que está à direita de Deus, é o seu advogado, ele é o seu intercessor. Quem nos separará do amor de Cristo? Seria a Covid? Seria guerra, seria tribulação, seria angústia, seria perseguição, seria fome, seria nudez, seria o perigo, seria espada? Como está escrito, por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Tinha uma música que a gente canta, acho que é do Fernandinho. Somos entregues à morte todo dia por amor de ti. Somos uma geração e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Desculpe, eu me motivo com essas coisas. As músicas servem para isso. São cânticos de vitória. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas, todas são todas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e deu o seu próprio Filho, aquele que nos chama, porque estou certo de que nem a morte. Ô presbítero, vou morrer. Olha, para não chocar você, se eu soubesse que Jesus estava voltando amanhã e com a certeza que eu tenho do arrebatamento da igreja, eu estou torcendo. Eu não vou me matar, eu não vou me entregar, eu não vou entrar em depressão. Nada disso, ao contrário. Eu vou lutar até o último minuto como o apóstolo Paulo. Mas temos que estar preparados. O apóstolo Paulo estava sempre preparado. Em todas as coisas, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem as potestades, demônios, principados, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o amanhã, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Poderíamos fechar aqui. Jesus um dia entrou lá na sinagoga dos judeus e falou assim, pegou o livro da lei e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos, para libertar os cativos, para curar os enfermos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e foi embora. Tudo bem, os judeus não entenderam nada, os israelitas, mas ele foi embora. Foi o suficiente para perseguirem a Jesus Cristo e para levantarem um monte de contendas. Então, vamos ensinar hoje a vitória, a luta a partir da vitória. Você já é um vencedor. A questão é você manter só o que foi conquistado na cruz. A questão é você não jogar fora aquilo que foi conquistado na cruz. O amor de Deus, a perseverança de Deus, a questão é você não jogar fora. O que eu estou falando hoje é lutar a partir da vitória para triunfar. Triunfar é mais do que ser vencedor. Somos mais do que vencedor. Triunfar significa ser recebido lá no pódio de Deus, como Ayrton Senna do Brasil, como um time de futebol, aquele pódio com a champanhe na mão e sermos mais do que vencedores e Deus falar pra gente, vocês foram fiéis no pouco, naquela vida terrena, sobre o muito vos colocarei, entra no gozo do Senhor, entra aqui no céu, vai morar aqui no paraíso do céu, vai morar na cobertura do triplex do céu, para a eternidade. Esta é a grande vitória. Partindo disso,
Isto posto, como premissa principal, não estamos atrás de dinheiro, não estamos atrás de dinheiro, estamos atrás de deixar legado, de melhorar o mundo para a próxima geração, estamos atrás da eternidade, estamos investindo no céu, onde não há roubo, onde não há Covid. Onde está o seu coração? Se o coração seu estiver na terra, você já está investindo no lugar errado, porque esta terra vai terminar sendo enrolada. Essa terra enrolada não no sentido embrulhada mesmo. O final do Apocalipse é Deus enrolando essa terra. E vai haver uma nova terra, um novo céu, um lugar onde nós já estamos comprando terreno hoje. Nós já estamos investindo, nós não investimos na bolsa de valores. Não, nada contra isso, tem boas profissões para isso, é muito bom saber administrar o seu dinheiro, instruído por pessoas certas, mas o nosso primeiro investimento, nenhum consultor econômico vai fazer para você, só um consultor econômico dos céus. Invista onde não há tempestade, onde não há roubo, onde não há morte, invista na eternidade, mantenha o seu coração no céu, é o primeiro ponto. Para ser conduzido em vitória. O primeiro ponto é ser um adorador de Deus. Viver na presença de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos viver na presença de Deus. Não por acaso o primeiro mandamento. Nós precisamos viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus gera paixão. Viver na presença de Deus gera poder. Viver na presença de Deus gera adoração. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele compunha aquelas músicas maravilhosas que foram os salmos, que você é abençoado até hoje. Não foi só Davi e Salomão, você e eu somos abençoados. Por que um homem como Davi, segundo o coração de Deus, que vivia na presença de Deus, deixa um legado para tantas gerações, que nos abençoa até hoje? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Hoje não temerei mal algum, porque Ele me encaminha mansamente para as águas tranquilas. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Ele é o nosso pastor. Se o Senhor for o seu pastor, de nada você sentirá falta. Essa é a melhor interpretação ou tradução desse versículo. Se você permitir que o Senhor seja o seu pastor, se você não atrapalhar com a sua mente, com o seu espírito, com as suas emoções, se você permitir que Ele não se afaste, porque Ele foi colocado perto de você. Religião é religação. Estávamos afastados de Deus, fomos trazidos para perto de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu, fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Precisamos viver na casa de Deus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre. Salmo 27, o seu amor me sustenta, o seu amor me consola, o seu amor me levanta. Nós precisamos viver na presença de Deus. Não se trata de fazer uma oraçãozinha de manhã, uma na hora do almoço, uma na hora do jantar. Viver na presença de Deus. Os que habitam, vivem na presença de Deus, à sombra do Onipotente descansarão. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não será envergonhado. Entroniza isso na sua mente. Medita, engole isso, engole o rolo, mastiga o rolo, medita no rolo. Faça com que a tua mente seja quebrada. Transforme a sua mente secular na mente de Cristo. Em vez de ter a mente do sistema, hoje você vai passar a ter a mente de Cristo. A sua mente tem que ser a mente de Cristo, uma mente eterna, uma mente não influenciável, uma mente com pensamentos que vem do outro mundo, uma mente dos céus. Então o primeiro ponto é viver em adoração, em comunhão com Deus. E quem vive em comunhão com Deus, recebe a armadura de Deus que nós ensinamos ela inteira. A armadura de Deus nada mais é do que viver em comunhão com Deus. Quem vive em comunhão com Deus está sempre de capacete. Quem vive está sempre com a mente transformada. Quem vive em comunhão com Deus está sempre com o escudo da fé na mão, está sempre com a espada do Espírito na boca, está sempre pregando o evangelho, da preparação do evangelho, está sempre com o cinturão da justiça. Esqueci de alguma coisa? Acho que não. Esqueci sim o colete lá que a gente ensinou, que protege o coração de tudo quanto deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele vem as fontes da vida.
Quem anda com Deus recebe a armadura do céu. Sabe, eu vejo coisas pra gente aprender. Sabe como faz o Homem de Ferro nos filmes dele? Eu acho legal aquilo, né? Ele tá voando assim no alto, de repente ele tá pra morrer e a armadura vem e pá nele. É isso aí, meu irmão. Cai uma armadura do céu assim dentro dele. Lembra do Homem de Ferro? E tem umas 500 armaduras daquele. É isso aí. Se você viver em comunhão do céu, quando você estiver na mesma batalha, se te jogarem de um lugar, se te apertarem para outro lugar, vai cair uma armadura do céu. Porque Deus tem uma armadura para você. Vem um anjo do Senhor, vai te servir, vai te colocar a armadura, porque Deus não mente. É impossível que Deus minta. Ele não é filho de homem. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele cumpriu, ele vai prometer. Ele já te chama hoje pelo nome, você é um vencedor, você é mais que vencedor. Você foi chamado para ouvir aquela musiquinha lá do final, lá que o Ayrton Senna recebia aqui no mundo, mas morreu. Mas você foi chamado para receber um cântico novo, cântico da vitória. Você foi justificado. Viva a altura dessa revelação. Saiba quem Deus é. Saiba quem você é. Você é filho amado. Você é filho de Deus. Você é nação santa. Você foi santificado. Você é justo. Você não é pecador. Você foi justificado. Viva a partir disso. O seu papel é dar manutenção. É limpar a armadura. É fortalecer o capacete. O teu papel é conseguir perseverar, o teu papel é continuar, é desenvolver para vencer totalmente como Davi, é chegar na pole position, é estar preparado para uma grande vitória. E o que acontece conosco? Quando nós temos essa unção, o que acontece conosco quando nós temos esse chamado? Quando nós recebemos junto com Deus, nós recebemos o sonho de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Se eu estivesse na igreja, o louvor já estava tocando isso. Então, quando nós perdemos, às vezes, ficamos com os nossos olhos embaçados, o Senhor vem e restaura os nossos sonhos. Por que você não pode ficar sem sonhos? Melhor do que sonhos, eu gosto da palavra desígnio. Deus te chamou e já te criou com um desígnio. Eu ensinei numa das minhas pregações essa semana, você, de uma certa forma, naqueles filmes, quando a pessoa pergunta assim, você está preparado? E aquele rapaz respondeu, eu já nasci preparado. Pode parecer uma arrogância, mas no mundo espiritual isso é verdade. Eu descobri que a palavra ensinar significa extrair. Extrair. Aflorar algo que já está dentro de você, desde que você trabalhe na área do seu chamamento, dos seus dons e dos seus propósitos. Quando você está aprendendo algo que você já foi preparado de antemão, antes da fundação do mundo, Deus te criou e Ele fez um plano para você. Ele já te deu todas as ferramentas, você só precisa estar debaixo de uma igreja que tem pais espirituais, que vão te capacitar, te ajudar a extrair essa força que já está dentro de você antes da fundação do mundo, que vão honrar o teu chamado, que vão honrar a tua vida e que vão te disciplinar junto com Deus e te capacitar para a vitória. Você precisa, junto com a obra de Deus, ter pais espirituais, mentores espirituais, conselheiros, para não ficar ouvindo bobagens espirituais, inclusive, para não ficar ouvindo opiniõezinhas, para não ficar ouvindo o seu pensamento, para não ficar ouvindo do seu humanismo, do seu intelecto. A Bíblia diz que a guerra não se faz sem sábio conselho, que a vitória está na sabedoria do conselho. Mas que conselho? Conselho de pessoas que são capazes de ligar o céu à terra, pessoas que têm inteligência espiritual, pessoas que são colocadas, posicionadas corretamente na sua vida. E essas pessoas possivelmente vão te incomodar, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim como você foi colocado talvez num lugar que te incomode, esse é o lugar que você tem que estar. E é por isso que nós somos rebeldes de nascença. Nós não gostamos de ficar em lugar onde nos incomoda, mas este é o melhor lugar, desde que seja o lugar de Deus. As pessoas, os pais incomodam os filhos.
Os pais, eles amam os filhos, eles disciplinam os filhos, eles preparam os filhos para que eles alcancem o máximo do potencial. Você tem que alcançar o piso da sua vida tem que ser o potencial do seu mentor. Então, número 2, mantenha-se em comunhão, em aconselhamento, em obediência. Não seja levado por emoções. Não seja crente Roberto Carlos. Emoção, a palavra no original, no grego, no latim, no hebraico, está ligada à comoção. Hoje há uma comoção nacional. É de doer o coração ver essas pessoas. Desculpe, eu não sei se em jornalismo o pessoal aprende matemática. Eles devem aprender em jornalismo só botar anúncio grande, que nem marketing de loja, sabe? Promoção a partir de 50%. Põe um desconto grande. A notícia deles, o Brasil é o 3º, 4º país do mundo da Covid. Mentira! Isso tem que ser dado a notícia junto com o número de população do Brasil. Não somos, não. É que eles querem manter você preso, a audiência lá o tempo todo. Você em pânico dentro de casa. Você atrapalhado dentro de casa. Eles não sabem, o neurocirurgião já detectou isso, eu assisti esse homem falando, eles não sabem trazer uma notícia, a notícia que tem que ser trazida, eles não sabem fazer muita conta, e se sabem não tem interesse em fazer. Cuidado com viver, emoção quer dizer atitude impulsiva, emoção quer dizer reação violenta, impulso, quando você está passando um momento de pressão, de opressão, um momento de dominação, um ataque. O mundo está sob ataque. Os cristãos estão sob ataque. Uma pessoa não pode tomar decisões apressadas numa posição, nunca, mas inclusive numa posição como essa. Então o que acontece? As emoções, elas são tomadas quando você está com o seu ombro pesado. Davi diz assim, olha, o Senhor me fez passar por muitas tribulações, as pessoas pisaram na minha cabeça, araram sobre as minhas costas. Puxa, Zé Carlos, Deus permite que a gente passe isso? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Não podemos tomar decisões com peso nos ombros. E esse peso nos ombros, qual é o ponto positivo disso? A palavra pressão, a palavra provação, para te aprovar, significa refinamento. A palavra provação significa exame minucioso. A palavra provação significa aprovação, desde que você passe pelas provações, adversidades, obstáculos, oposição dos inimigos do mundo espiritual que usam o mundo material para colocar peso, fardo sobre os seus ombros. Já está provado que Deus não nos dá tentação maior que nós possamos suportar. Quando a coisa está muito ruim, Ele dá o livramento e o escape. Mas isso vai tirar o melhor de você. A provação vai maximizar o teu potencial. A pressão vai te despertar o seu instinto espiritual. Vai despertar livramento de Deus, dependência de Deus. Vai mostrar para Deus o teu coração. Vai mostrar se você é uma pessoa de aliança, se você é uma pessoa que retrocede, se você é uma pessoa... A Bíblia chega a dizer que se você age frouxamente na tribulação, é porque você é frouxo. Essas pessoas, essa palavra, esse versículo já me trouxe muita confusão dentro da igreja, mas ele é um versículo bíblico. Se nós agimos com frouxidão, afrouxar, você não pode afrouxar o princípio de Deus. Você não pode negociar princípio. Você não pode agir por emoção. Você tem que agir à altura dos princípios espirituais, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Não pode, o diabo ele nos tira dessa área de conforto. Ele nos coloca numa área de pressão para que a gente desobedeça a Deus. Assim foi um profeta no Antigo Testamento, que o inimigo lá do povo de Israel falou, vem cá, esse povo, a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Esse povo eu não consigo, como eu faço para amaldiçoar esse povo? E esse profeta falou assim, você faz com que eles desobedeçam, porque se eles desobedecerem, aí sim eles podem ser
amaldiçoados. Então o diabo, ele quer te colocar na pressão, ele quer te colocar na sinuca, ele quer te colocar numa situação onde você venha negociar princípios, e é nessa situação que você tem que ser forte, corajoso, é nessa posição que você tem que fazer como Jesus no Getsemane. Você vai suar sangue, você vai suar lágrimas de sangue, você vai ter pressão, enfermidades, você vai ter fraqueza espiritual, você vai ter fraqueza física, você vai estar sobre fraqueza emocional, você mais não se reconhece, você começa a achar que você está velho, você começa a achar que você não vai vencer, mas lembre-se, o Senhor manda te dizer, quando você está fraco, aí é que Ele te torna forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus quer te mostrar as suas fragilidades. Num sentido, nós deveríamos agradecer ao diabo. O diabo é como aquele sparring que foi colocado para mostrar as nossas deficiências. Numa guerra que nós vemos as nossas fraquezas, a igreja está na melhor posição que ela poderia estar hoje, como as empresas, porque nada mais está acontecendo que a potencialização de coisas que já aconteciam antes, mas que não apareciam, porque a crise traz à existência essas coisas que são mal feitas, essas coisas que não passam pelo fogo. A tua salvação também não deve ser passada pelo fogo. Você deve se salvar com dominação total, não de segunda época. E a crise vai te dar condições de você ir para o terceiro ponto, de você fazer autoexame. Quando você faz autoexame, você começa a ver quem você é. Pedro estava lá de madrugada, recolhendo as redes, não pescou nada, sem dinheiro para pagar as contas para a empresa de pescaria dele. Um cara profissional de pesca, jogou a rede para lá e para cá. A Bíblia diz que ele estava limpando a rede de manhã, triste, chateado. E Jesus aparece para ele e ainda fala para ele, Pedro, deixa eu subir no teu barco. Eu fico imaginando se Pedro pudesse falar na Bíblia, se a Bíblia... Ele teve vontade de jogar o barco na cabeça de Jesus. Ele deve ter tido vontade de falar, Jesus, entra no outro barco. Jesus não me aborrece agora, tem tanta gente melhor que eu, Jesus. Ó, tem tanto barco bonzinho, meu barquinho aqui é um barquinho usado, meu barquinho aqui é um barquinho velho, tá cheio de lancha aí, Jesus. Entra no outro barco. Pedro naquela hora simplesmente ele entra no barco e deixa Jesus pregando, ou seja, ele é usado para abençoar o povo de Deus no pior momento da vida dele. Isso é um teste. Será que esse cara quer a minha bênção para correr daqui, ou esse cara quer ver o meu nome glorificado? Será que ele só quer uma cestinha básica, ou ele quer receber o prêmio soberano da paz? E Pedro fica vendo Jesus falar, e aí Jesus olha para Pedro e fala assim, faze-te ao mar alto. Você está afim o quê? De cestinha básica? Você está afim o quê? De ser medíocre, mediano, na média? Ou você está afim de ser mais que vencedor? Então faze-te ao mar alto, meu irmão. Faze-te ao mar alto, porque é no mar alto que tem tubarão, tem piranha, tem morte, mas tem vento, mas Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, você não morre, porque ele dá ordem aos seus anjos, ele fala para os peixes, peixe sai daqui, vai para lá, ele fala, joga a rede aqui, o peixe está lá, ele manda no céu, ele manda no vento, ele mora na terra, e se tiver tempestade, se tiver espírito contrário, e se Jesus estiver dormindo no barco, ele vai vir, ele não chega atrasado. Se não tiver avião, se não tiver barco, ele anda sobre as águas, mas ele vai chegar e vai te tirar da tribulação, porque ele é Senhor. Ele é Senhor. Riandabashuri kemaya labalaia. Haverão milagres, sinais e maravilhas. Mas se você não estiver pronto para ir para o mar alto, você vai viver de milagrinho, de migalhinha em migalhinha. Você vai viver que nem o povo brasileiro, um povo escravo, um povo atrás de prato de comida. Não é pecado a gente ter necessidades financeiras, nem ter necessidade de um prato de comida, mas isso não pode ser a vida inteira. Nós nascemos para pescas grandes, para grandes pescas. Mas para isso, meu irmão, você precisa ver os teus defeitos, você precisa mudar a tua mente, você precisa ser transformado pela própria... Você e eu. Como eu agradeço a Deus hoje por tudo que eu já passei nessa igreja. Eu agradeço toda a tribulação, todo dia. Eu agradeço as pessoas que foram embora, porque na crise você sabe quem são os fiéis de verdade. Você aprende a reconhecer os seus amigos, os seus inimigos. Na crise você sai da área de conforto.
você maximiza o seu potencial, você começa a buscar conhecimento, você vai para a faculdade, você faz curso de aperfeiçoamento, mas em primeiro lugar, você segue prosseguindo e conhecendo o Senhor, porque a Bíblia diz lá no Salmo 119, uma hora da Bíblia, aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles dão aula para os seus mestres, sem arrogância. Você vai ser chamado no teu trabalho, na tua universidade, com toda a tua humildade, você vai respeitar os seus mestres, seus professores, seus amigos, mas chegará um dia que uma pessoa olhará para você como aquele faraó, o Egito numa crise mundial, assolado por pragas, 7 anos de vacas magras viriam, e um homem na cadeia, um homem humilhado, um homem traído, um homem decepcionado, um homem que foi difamado, um homem que foi vituperado, um homem que obedeceu a Deus na cadeia, um homem que obedeceu a Deus na fossa, um homem que na cadeia profetizava a palavra de Deus e tinha sonhos, só por causa de um sonho, de 2 sonhos. José, você será colocado perante reis. Aquilo foi o suficiente. Eles não tinham uma pregação dessas, eles não tinham internet, eles não tinham estudo, eles se aguentavam nos ensinos de Jacó, no pai dele que treinou, contava a história de Israel, a história de Abraão, Isaac e Jacó até chegar a José, contava para José, olha José, sai da sua tenda, abre, ele contava da fidelidade, dos mandamentos, e esse homem com 2 sonhos, um jovem, ele chega a governar a maior nação do mundo, ele monta um plano estratégico, e o faraó olha para ele, diz assim na frente de todo mundo, haverá em todo o Egito ou em toda a terra alguém que tenha tanto do Espírito do Senhor. Essa é a hora, essa é a hora. E só se faz azeite moendo azeitonas. Você vai ser pisado. Quando você contar os seus sonhos, vão zombar de você. Porque os seus sonhos são muito grandes e tem que ser grandes. Porque se os seus sonhos não forem grandes, eles não são dignos da presença de Deus. Se você pode cumprir os seus sonhos, esses sonhos não são de Deus. Porque Deus ele só age quando é necessária a presença dele, porque ele não divide a honra dele nem a glória dele. Se você não tiver sonhos e desígnios dados por Deus, é porque esse sonho é teu, meu irmão. E é um sonhozinho, é um sonho para agradar você. É um sonho para dar sustento para tua família, para você comprar uma casinha, uma casona, um dinheirinho, mas não é um sonho que vem do coração de Deus. Davi quis construir um templo para Deus, ele não construiu porque Deus falou para ele, você é o cara que eu chamei para brigar, você é aquele briguento, porque aqui está todo mundo fazendo lambança, o teu filho vai construir um templo para mim. Mas Davi ajuntou o dinheiro para construir aquele templo. José queria glorificar o Senhor na terra do Egito e trazer a família dele. Ajude a família de Deus. José não se vingou de ninguém. Ele tinha espírito perdoador. Ele chamou os irmãos. Ele sustentou os irmãos. Ele recebeu. A Bíblia diz que, Salmo 105, que a palavra de Deus, o sonho de Deus testou José. Aprenda uma coisa, vitória rápida é vitória ineficaz. Toda promessa está sujeita ao teste do tempo e ao teste dos princípios. Cuidado com antecipar as promessas na sua vida, porque promessas antecipadas são maldição. Você não vai estar preparado. Talvez se Deus te desse muito dinheiro, você iria gastar como gastou no passado. Talvez se Deus te desse poder, você iria agir como agiu no passado. Deus está te testando, Deus está te averiguando minuciosamente, Deus está te purificando, Deus está nos refinando. Bota o nos nisso tudo, porque eu estou junto. Porque Deus não quer vitória, Deus quer triunfo, Ele quer mais do que vitória. Ele quer algo que fique para a eternidade, Ele quer algo que vai ecoar nas outras gerações. Ele quer algo que mude a situação de algum lugar. Ele tem um chamado para você poderoso. Então vamos lá pro passo número 3. Autoexame é uma coisa muito importante. E o autoexame, quando Pedro estava com Jesus, eu estava falando da grande pesca, e ele viu o milagre, ele não tinha vontade ele não cria mais no milagre. Se você não crê no milagre, ele não cria, mas ele obedeceu. Pedro falou assim, Senhor, eu não creio, eu sou pescador, eu já fui naquele lugar, ali não tem peixe. Eu sou técnico em pescaria, fiz MBA, viu Jesus? Fiz MBA de pescaria, vi na internet, vi no Google,
Ali fiz as contas, ele não tem peixe. Ele não falou nada disso. Ele estava esgotado, ele não cria, ele não tinha esperança. Mas a Bíblia diz que Pedro não creu, mas ele obedeceu. Sabe qual é o alfabeto? Perdão, o alfabeto do cristão não é A, B, C, D, é obedecer. Ainda que você não creia, obedeça. Ele agiu na palavra. E a Bíblia diz que ele viu naquele momento. Ele viu quem Deus era, quem Jesus era. Mas principalmente ele viu quem ele era. Ele viu que ele dependia de Deus. E que apesar de ser um bom pescador, apesar de ter experiência, ele não deveria, ele estava sendo treinado para dirigir a partir do Pentecoste a igreja de Cristo, ser um dos diretores da igreja, ser um bispo, um supervisor, um executor para ajudar Jesus na grande missão. Ele sabia que não deveria confiar nos seus instintos, mas ele deveria, em primeiro lugar, confiar nos instintos e na sabedoria de Deus. Pedro estava sendo treinado. Então é necessário fazer um autoexame. A tribulação, ela nos faz cultivar a humildade, ver as nossas fragilidades e faz com que nós herdemos as promessas de Deus. Nós precisamos que, a Bíblia diz que importa que por meio de muitas tribulações nós herdemos o reino de Deus. Ponto número 4. Esperar. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Eu gosto de linkar a palavra esperar com esperança. Muita gente acha que espera é uma coisa passiva. Principalmente as pessoas assim, eu não chego a ser hiperativo, mas sempre fui bastante ativo. Estou tentando controlar, não isso, mas dirigir, focar as minhas energias. Esperar significa ter esperança em Deus. Não é esperar vendo televisão, comendo 200 quilos de pipoca na sala, engordando, entrando em depressão, lendo 200 jornais. Por isso você vai entrar no nosso retiro, para aprender a esperar, a ter esperança. Porque a sua esperação, a sua esperança não será confundida. Salmo 27 é maravilhosa. Ainda que os montes se abalem, ainda que um exército me cercasse, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, ainda que meu pai e a minha mãe se esquecessem de mim, eu buscaria a casa do Senhor. E no final, eu sei que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Davi, o grande Davi. Eu sei que verei o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera. Fortalece. Espera, pois, no Senhor. É tempo de fortalecimento. É tempo de não gerar gordura espiritual. Sabe que nem no corpo, é tempo de musculação, é tempo de fazer tanquinho espiritual, é tempo de fazer bíceps espiritual, é tempo de você ser parrudo por dentro, é tempo de você ser uma pessoa madura, é tempo de você de não ser um crente Roberto Carlos, é tempo de você ser um crente maduro, que não é aquele que não erra, mas aquele que tem a presença, a paixão e o poder de Deus. Então, esperança, tem esperança no Senhor. Tenha esperança no Senhor, tenha os princípios obedecidos de Deus, haja através de atitudes em direção à sua promessa. Número 5, tenha pensamentos estratégicos. Deus é o autor das estratégias. Como é que Deus ele faz as estratégias? A Bíblia diz que Deus vê tudo pelo fim, ele não vê pelo começo. Eu já contei essa história para vocês, de um garoto que todo dia ele pegava o gibizinho para ler, ele viu o herói apanhando, tomando soco, tomando tiro, tomando burdoada, o herói caía, apanhava. Aí começou a ficar, e via lá o inimigo rindo, e via lá o inimigo festejando. Ele começou a ficar chateado, aí ele ficou curioso, ele não aguentou, ele abriu a última página do gibi. A hora que ele abriu a última página do gibi, o herói estava lá ganhador e o inimigo estava debaixo dos pés. Deu para entender? Você está aprendendo Apocalipse com a gente aqui nos nossos estudos. Estamos aprendendo Apocalipse. Nós já sabemos o final. O final, a igreja de Jesus vai ser arrebatada. Nós vamos viver eternamente com Deus. Você já é vencedor. O que não pode é você colocar a tua vitória a perder. E você não triunfar e ir para o pódio, porque você não conhece o final. Faça os seus planejamentos estratégicos do final para o começo. Coloque uma visão. A Bíblia diz que quem não tem visão, um povo que não tem profecia, palavra, ele se perverte.
Coloque a visão de Deus. Paulo foi fiel à visão celestial. Coloque, tenha um pensamento estratégico e junto com isso, tenha atitudes estratégicas. José teve uma visão profética de Deus, mas não só isso, ele teve um planejamento estratégico. Ele falou para o faraó, quando o faraó disse, há homem como esse que tem o Espírito de Deus, pegue um papel e escreva a visão. Abacuque, estabeleça prioridades na sua vida. Estabeleça foco na sua vida. Não seja que nem aquelas bexigas de festa, sabe aquelas bexigas de festa que você desamarra assim. Estabeleça foco, estabeleça disciplina. Entenda as prioridades de buscar o reino de Deus, de ler a palavra de Deus, de trabalhar bastante, mas de descansar. Renove seu pensamento. Entenda a prioridade de cuidar do seu corpo, que é templo de Deus. Se você já sabe que vai chegar no final, aqui na terra e também no céu, você não pode deixar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, descuidado, porque senão você pode não cumprir o plano de Deus e passar de ano de segunda época. Se você já sabe que você venceu, se você tem certeza que você venceu, você não anda destrambelhado de um lado para o outro. Você é uma pessoa que tem planejamento estratégico, não só a visão de Deus. Você estabelece prioridades, você faz follow-up, você acompanha, você estabelece métricas de avaliação. A Bíblia diz claramente que você deve avaliar os seus resultados. A palavra frutificar significa variedade de resultados. Você tem que olhar para a sua vida hoje e ver se você está contente. Porque se você não está contente com a sua vida, saiba que você está colhendo aquilo que você plantou. Porque a Bíblia não mente. Pode ficar chateado comigo, tomara que você fique meu amigo. Mas a Bíblia diz, não se engane homem, tudo que você plantar, você vai colher, porque com Deus não se brinca. Se você não está contente com os resultados alcançados até agora, faça como um dia eu ouvi de um grande banco. Entendeu? Mude a sua forma de agir, que os resultados mudarão. Estabeleça um plano na sua vida. A Bíblia diz que os planos são feitos pelo homem, mas a última palavra vem do Senhor. Coloque esses planos, eu sei os desejos que tenho sobre vós, diz o Senhor, Jeremias 29, são desejos para te dar o fim que você deseja. Mas você me busca e você vai me achar se me buscar de todo o coração. Deus te promete que se você buscar Ele, se você buscar os planos dEle, se você escrever os planos dEle, se você buscar estrategicamente, se você agir estrategicamente, Ele garante que seus resultados vão mudar. E como eu disse, Ele é um pensador estratégico, Ele é o nosso grande Deus. Vamos para o último princípio para a gente orar. O último princípio é: busque dominar completamente. Sabe qual é o problema das pessoas que vencem? Elas vencem, elas alcançam uma vitória aqui, outra vitória ali. Mas a Bíblia ela nos ordena a dominar. Veja, Deus deu o paraíso para o domínio de Adão e Eva. Ele perdeu o domínio. Ele perdeu o domínio porque ele ouviu uma opinião do diabo no ouvido da mulher dele. Cuidado com a opinião do diabo no ouvido de outras pessoas. Adão foi rebelde. A Eva foi influenciada, mas o pecado maior foi de Adão, porque ele foi rebelde, ele sabia o que estava fazendo. Então ele perdeu o domínio. Cuidado para não se mover facilmente, para não ter um ouvido com um espírito de engano. Existe hoje um espírito de engano. Então, quando eu estou dizendo para você sobre esse último princípio, eu estou falando para você de quê? Eu estou falando de discernimento espiritual. Os grandes líderes têm discernimento espiritual, eles têm inteligência espiritual. Eles não se movem, eles são convictos, confiantes. Porque eles sabem que a visão foi entregue por Deus. E essa convicção, essa determinação, essa perseverança, esse tipo de atitudes é que faz uma dominação total. Davi conquistou todo o território que era para ele conquistar. Ele foi o homem que mais conquistou. E por que ele era esse conquistador? Porque ele era um guerreiro e um adorador. Olha que contradição, parece, né? Ele vivia adorando, escrevendo e adorando a Deus. Ele sabia, mas ao mesmo tempo ele era preparado para as artes de guerra. Quando Davi
atirou uma pedra e derrotou o gigante, saibam que ele tinha 5 pedras. Ele estava preparado para destruir 5 gigantes. Há estudos que mostram que naquela época os filisteus, eles eram um povo que fabricavam gigantes. Os filisteus hoje é o pessoal da faixa de Gaza. É o pessoal dessa Palestina. Essa palavra Palestina, ela vem da mesma raiz que é Filistim, de filisteu. Ali, exatamente onde estão os mesmos conflitos, é que estavam os gigantes. Para vocês terem uma ideia, Deus falou para o povo de Israel, quando até chegar em Canaã, não chegar nem perto dos filisteus, porque eles eram tão grandes e violentos e guerreiros, que o povo de Israel ia se assustar e voltar para o Egito. Sabe que um dia Deus falou para mim, quando eu chorava uma derrota, as derrotas parciais, elas acontecem com Deus. E essas derrotas, elas são proveitosas porque todas as coisas cooperam conjuntamente. Sabe o que Deus falou numa das minhas derrotas? Onde eu chorava com Deus, Ele deixou eu chorar, Ele deixou Davi chorar, Ele deixou, Deus permite, esse choro é um choro de vitória. Deus falou para mim, se você chora e não está preparado para vencer homens no seu trabalho, como é que eu posso te botar para competir com cavalos? Cavalos é uma definição de demônios espirituais. De demônios espirituais. Se nós não estamos preparados para vencer homens, como é que nós podemos competir com demônios? Se nós não dominamos nem criaturas que são influenciadas pelo diabo, como é que nós podemos dominar o chefe deles, que é o diabo? Davi começou a chorar numa batalha que ele perdeu lá em Ziclag. A família dele foi sequestrada. Ele chorou e Deus falou, já acabou de chorar? Aí Davi falou, acabei. Então agora se refaz, se levanta. Mas Davi falou, o que eu vou fazer, Senhor? Eles já foram embora, já não vai dar mais tempo. E Deus falou, sim, você vai alcançar a vitória. E Davi se refez e Deus trouxe a vitória. Deus quer te trazer essa dominação. Deus quer te fazer mais do que vencedor. Deus quer te fazer um vencedor 360 graus. Deus quer te fazer de soldado que ganha para guerreiro, que domina. Nós estamos aqui para restituir para Jesus tudo aquilo que o diabo roubou e tudo aquilo pelo qual Jesus morreu. Jesus morreu pelas nações. E se nós queremos fazer das nações discípulos, se nós queremos governar com Jesus, nós precisamos aprender a governar primeiro dentro de nós. Nós precisamos dominar nossas emoções, nós precisamos dominar nossa mente, nossa alma, nosso psique, nosso sofrimento, a zombaria, a tribulação, a fraqueza, a tristeza, a difamação, porque nada, 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 terminando, nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Nem angústia, nem tribulação, nem fome. Porque se Ele deu o Filho dele para morrer por você na cruz, não dará todas as outras coisas? Então se refaça aí na sua casa, se refaz aí no teu sofá. Você que já estava sentando jogado no sofá, se refaça. Isso, tenha postura, se refaça, ande altaneiramente. Ainda que você esteja em casa, bota um paletó às vezes. Se prepara no teu escritório de agora. Eu tenho um escritório aqui, vocês estão vendo meus livros ali. Eu não vou mostrar minha bagunça, porque eu tenho séries de estudos. Eu queria que vocês estivessem prontos. Eu não dou mais estudos para vocês, porque eu imagino que alguns já estejam até cansando de ouvir algumas coisas, porque eu tenho estudos para dar todos os dias, se fosse possível para vocês. Se vocês demandassem mais ainda, vocês iam receber mais, porque eu estou me preparando. Sabe o que Deus falou para mim? Eu transfiro para você. Eu farei de você um trilho novo. Sabe o que quer dizer um trilho novo? É um trilho que vai moer. Você vai moer as montanhas. Os outeiros vão desviar de ti. Você vai ser um conquistador. Você vai viver numa igreja apostólica. Apóstolos são generais. São pessoas violentas no Espírito Santo. Essa palavra não existia no Antigo Testamento. Jesus não usou profeta, não usou pastor, perdão, não usou sacerdotes. Ele usou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas primeiramente, apóstolos e reis. Você foi feito para governar. Você foi feito para ser uma pessoa que não é fraca não, meu irmão. Já está tudo dentro de você. Basta você ser capacitado e fazer isso brotar. Botar sua armadura, partir para a guerra. Não desistir, mas resistir.
Não recuar, mas avançar. E se você não avançar, se você ficar só no mesmo lugar e não recuar, imagina as igrejas, as empresas que empatarem no resultado esse ano. Se o mundo vai cair 15%, 10%, 20%, ninguém sabe ainda. Se você faz um 0-0, você cresceu 15%. Se negócios vão fechar, infelizmente, igrejas vão fechar, infelizmente, se você sustentar a tua posição, anticrise significa uma vitória grande. Se você permanecer, porque a palavra de Deus é daqueles que não retrocedem. Você não pode consentir no retrocesso. Você não pode consentir no recuo. Você foi chamado para resistir ao diabo. Você foi chamado para receber. Aprenda esses R's. Você foi chamado e recebeu promessas. Depois de receber promessas, você precisa reter as promessas. Depois de reter as promessas, você precisa resistir ao diabo. E o diabo fugirá de vós. E você vai avançar. E você vai em frente. Seja forte e corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite, tendo cuidado de obedecer tudo aquilo que vos tenho mandado. Medita na minha palavra de dia e de noite e você prosperará em todos os seus caminhos e você será irresistível todos os dias da tua vida. Se você está chamado de grupo de risco aí da Covid, saiba que Caleb tinha 85 anos. E ele ficou 40 anos na Covid de Israel, lá no deserto, sem comida, praga, sendo sustentado com manazinho. Mas ele lembrava da promessa 40 anos depois. Com 45, Moisés falou, eu vou te dar o melhor lugar da terra, porque você é um fiel. E Deus me falou que você vai morar lá no monte, que é o melhor monte, onde tem lá o orvalho de Deus, que é o gelo, o refrigério de Deus, o renovo de Deus. E quando Caleb chegou lá com 45 anos, eu quero que você morda os seus lábios como uma pessoa marrenta. Eu gosto dessa palavra nesse sentido. Ousada em Deus. Caleb chamou Moisés e falou, escuta aqui, você lembra do dia que Deus me prometeu? Eu tô tão forte com 85 anos como eu estava com 45 anos. E eu vou morar nesse lugar que Deus prometeu para mim. Eu me sinto mais forte hoje para implantar mais igrejas, para implantar escolas no Brasil, para ganhar as multidões para Cristo, porque através da crise Deus tirou o meu melhor, Ele maximizou meu potencial, Ele me deu mais força para continuar, porque Ele me livrou. Eu passei pelas águas, elas não me submergiram, eu passei pelo fogo, Ele não queimou, e nem a chama ardeu em mim. Você é forte. Deus falou para Gideão, Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não se desvia uma vírgula da promessa de Deus, da obediência de Deus, e eu te farei conquistar tudo aquilo que você pisar a planta dos seus pés. Toma posse, meu irmão, veste essa armadura, recebe essa palavra no teu espírito. Eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Eu vejo nessa live um exército sendo levantado, aquele exército do Vale dos Ossos Secos. O Senhor chamou Ezequiel e falou, Ezequiel, pode esse exército viver? E Ezequiel falou para Deus, tu sabes, Senhor. E aí Deus falou para Ezequiel, profetiza e levanta um exército. Eu profetizo que eu estou levantando um exército para Deus aqui hoje. Eu profetizo que todos os seus ossos secos vão revigorar hoje. Eu profetizo que toda a tua debilidade emocional vai ser revigorada hoje. E eu profetizo que ao sair desses 7 mergulhos, essas 7 chaves, a partir de amanhã, nós temos 7 pregadores, nós temos 7 grandes pregações. Você vai estar recebendo cada uma delas no seu espírito. Você vai sair do outro lado da Covid, expandindo, ampliando, crescendo. Eu profetizo cura total, espírito, alma e corpo. Seja curado em nome de Jesus. Deus te dá uma ordem. Eu tive essa revelação um dia. As pessoas ficam buscando cura, as pessoas ficam atrás de cura, mas Deus está dizendo, seja curado. Percebe que o povo de Israel, para terminar, no deserto, eles precisavam do manazinho de Deus, do leitinho de Deus. Na terra prometida, eles tinham que pegar, eles tinham que brigar. Para de ser criança, para de ficar no deserto e ficar pedindo coisinha de Deus. Tome posse, pegue, conquiste. Seja forte e corajoso, seja curado, não fica mais pedindo cura, declara a cura sobre a sua vida, confessa a cura na sua vida, levanta-te e anda em nome de Jesus. Eu quero provocar nessa live um despertamento para esse grupo que está me ouvindo e para todos que ouviram essa palavra, porque o avivamento já está no ar. Love is in the air, revival is in the air, the Holy Spirit is in Brazil. O Brasil será uma nação poderosa e forte, a cura vem através do nome de Jesus.
Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Levanta-te e anda, ainda que você esteja dentro da sua casa. Não permita que o diabo te isole no sentido emocional e físico. Não permita que ele te faça ter medo. Seja forte e corajoso. Seja forte, não deixe o diabo te intimidar. A intimidação é a arma predileta dele. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Deus, eu estou vendo nervos espirituais. Eu estou vendo ossos, músculos serem restaurados. Eu estou vendo Deus levando gigantes espirituais. Eu estou vendo Deus levantando um exército. E tomara, Deus, que você se levante ou que você desperte. Isaías 60, desperta. Desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. As nações comerão nas mãos daqueles que são de Jesus. Você falará diante de reis. Deus soltará os lombos dos reis. As fortunas serão dirigidas para os crentes, para os cristãos, para os evangélicos, maduros, servos do Senhor, para aqueles que têm interesse de implantar o reino de Deus na terra. O mundo está sendo abalado, mas